Eu não estou aqui por um acaso, nem você. Tudo o que vemos ao redor de galáxias às células existe por uma falha. Sem ela, o universo inteiro seria só uma explosão de luz. Eu investigo as grandes perguntas do universo. Hoje, a gente vai descobrir por que existe tanta matéria, tanta coisa concreta, se a maior parte de tudo que existiu já desapareceu. Porque sobrou matéria suficiente para formar o seu corpo. No início, o universo era quente e denso, tão quente que as partículas de matéria e antimatéria eram criadas e destruídas o tempo todo numa dança cósmica. Matéria e antimatéria são como irmãos gêmeos com sinais opostos. Elas se atraem, se encontram e se aniquilam, transformando-se em pura energia, em luz. Quando um elétron encontra um pósitron, por exemplo, eles somem e o que resta é um flash de energia. Essa dança de criação e aniquilação é um fato que a física de partículas já provou. Em laboratório, quando criamos partículas de matéria, sempre surge uma partícula de antimatéria correspondente. É como se a natureza exigisse esse equilíbrio perfeito. Por isso, os cientistas sabem que no universo primordial o mesmo deveria acontecer. Para cada partícula de matéria que surgia, uma de antimatéria era criada. E para cada par que se formava, um par se destruía em ciclos de nascimentos e mortes instantâneas. Se essa lei fosse absoluta, o universo de hoje não teria estrelas, planetas, nem você. Seria um vazio luminoso, um mar de energia sem qualquer estrutura sólida. Mas você existe, nós existimos. E o que vemos lá fora, de nebulosas gigantes a galáxias inteiras, é tudo matéria. Onde está a antimatéria que deveria ter sido criada em igual proporção, ela desapareceu. Parece que em algum momento a balança se desequilibrou. Uma fração minúscula, quase imperceptível, de matéria sobreviveu à aniquilação. Um pequeno excesso que desafiou a regra do equilíbrio perfeito. Essa sobrevivência é a fundação de tudo o que existe no seu campo de visão. É como se você tivesse 1 bilhão de grãos de areia preta e 1 bilhão e 1 grãos de areia branca. Se você misturar tudo e a cada contato um grão preto e um branco desaparecessem, no final sobraria apenas um único grão branco. Esse único grão, no contexto do universo, é a base para planetas e estrelas. É a base para você. É estranho, não é, pensar que o seu corpo é feito de uma sobra, de um resquício de uma batalha primordial que deveria ter deixado apenas luz. O que aconteceu com toda a antimatéria? Ela realmente foi aniquilada? Ou será que está escondida em algum lugar, em um canto do universo que não podemos ver? A ciência chama esse mistério de assimetria bariônica, porque o universo que observamos é feito quase que exclusivamente de matéria. Este é um dos maiores enigmas da cosmologia. Nosso mundo, suas escolhas e sua existência são o eco de um desequilíbrio antigo. Uma diferença tão pequena que, se você estivesse lá, não teria percebido. Mas ela foi suficiente para moldar o destino de tudo, inclusive o seu corpo, impedindo o universo de desaparecer. Essa diferença ínfima é o ponto de partida para sua existência. Os físicos chamam de assimetria bariônica, uma inclinação sutil na balança cósmica. Essa assimetria significa que a cada bilhão de pares de matéria e antimatéria que se aniquilavam, sobrou uma única partícula de matéria. Essa é uma hipótese que os dados observacionais sustentam, embora a causa exata ainda seja um mistério. Pense no universo primordial. Ele era um caldeirão fervente de energia, 1 bilhão de vezes mais denso do que o centro do Sol. Ali, a cada encontro, a matéria e a antimatéria se transformavam em luz num ciclo sem fim. Mas em algum momento, por alguma razão ainda não totalmente compreendida, esse equilíbrio perfeito se rompeu. Uma partícula a mais, apenas isso.
É como se em uma corrida de 1 bilhão de participantes, apenas um chegasse ao fim. Essa diferença de 1 para 1 bilhão pode parecer insignificante, mas foi o suficiente para mudar tudo. Foi uma sobrevivência em massa, porque o universo era imenso. Se o universo fosse um jogo de bilhões de dados, a maioria das jogadas se anularia. Mas uma em 1 bilhão teria uma pequena inclinação, uma vantagem. Essa vantagem, multiplicada por bilhões de vezes, resultou em todo o universo que você observa. Essa é uma das explicações mais aceitas na física de partículas hoje. Os experimentos no Grande Colisor de Hadrons, por exemplo, buscam entender melhor como essa assimetria pode ter acontecido. Não é uma prova final, mas nos dá pistas. Lá podemos ver como as partículas se comportam e como elas podem ter interagido em momentos cruciais do universo. Se você está intrigado com esses mistérios, com a forma como o universo funciona e como a gente se encaixa nisso, considere se inscrever no canal. Deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essas perguntas. E compartilhe este vídeo com alguém que também se questiona sobre as coisas. Essa pequena inclinação impediu o universo de desaparecer. Ela permitiu que houvesse material para a gravidade começar a agir. As primeiras estrelas se formaram a partir dessa matéria, acendendo o cosmos. De cada estrela surgiram os elementos mais pesados que compõem você e tudo ao seu redor. Carbono, oxigênio, ferro. Elementos forjados no coração de sóis antigos, feitos dessa matéria que sobrou. Essa pequena inclinação formou galáxias e planetas. E por fim você, o universo se manifestou contra todas as probabilidades. Se uma minúscula diferença na balança cósmica não tivesse acontecido, nada do que você vê existiria. Não haveria estrelas, planetas, nem mesmo a luz daquela madrugada em que você me escuta. A interpretação do código galáctico é que toda essa realidade é um convite. Uma evidência silenciosa de que a existência não é um dado, mas um evento raro. Como você se sente sabendo que seu corpo, sua mente, a sua vida são um eco dessa assimetria primordial, que a sua presença neste mundo é a continuidade de uma sobra cósmica que evitou o vazio absoluto. Essa pequena inclinação impediu o universo de desaparecer em luz. Carbono, oxigênio, ferro. Isso não prova que o universo tem um propósito, mas nos força a olhar para nossa própria existência de uma maneira diferente. Somos o ápice de uma série de acasos cósmicos ou a manifestação de um princípio que ainda não compreendemos. O que você faz com essa informação? A forma como você interage com o universo agora, sabendo de onde você veio, muda o seu olhar sobre as coisas. Tudo o que existe ao nosso redor, a sua vida, pode ser o resultado de uma diferença minúscula que impediu o universo de desaparecer em luz. Somos o 1.000.000º grão, a exceção que se tornou a regra. Uma possibilidade seria que essa assimetria é uma característica fundamental do próprio tecido da realidade, uma inclinação intrínseca que favorece a matéria, a existência. Isso não prova que há um grande plano, mas podemos imaginar que, em vez de um erro, essa diferença seja a própria natureza do cosmos se manifestando. Diante de tudo isso, você sente que sua existência é mais grandiosa ou mais aleatória? Se essas perguntas sobre quem somos e de onde viemos te fascinam, inscreva-se no canal para continuar essa jornada. E saiba que sai um vídeo novo a cada 3 horas aqui, para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, vamos investigar se o universo pode ter crescido mais rápido